Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria de pedir a você que compartilhe o nosso canal e que você também acione aí o sininho para que você seja notificado das novidades que estaremos sempre apresentando aqui. Hoje nós iremos para a lição número 2 da lição que tem como título geral Descanso em Cristo. E o título da lição é Inquietos e Rebeldes. Gostaria de convidar você neste momento a fechar os seus olhos onde você está para nós fazermos uma oração por você, para que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, tua história, teu trabalho e a tua saúde. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu gostaria de te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos presentes na vida dessas pessoas maravilhosas que nos acompanham nesse momento, através de seus equipamentos eletrônicos, através também das mídias sociais. Que tu abençoe a vida de cada um deles, que ao abrirmos a palavra possa nos trazer conforto, paz, alegria e esperança. Em nome de Jesus. Amém. A lição número 2, como nós falamos, Inquietos e Rebeldes. Convido a você agora a fazermos a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11. Vem comigo na leitura. E essas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Meus queridos, que advertência, que recapitulação importante o apóstolo Paulo ele faz aí através da história e da historicidade do povo de Israel. Remontando ao tempo, os capítulos 11 até o 14 do livro de Números nos contam de um povo rebelde, um povo que rapidamente esqueceu das grandes obras que Deus tinha feito em seu nome para a vida deles, para o bem deles, para a história deles. E, portanto, ansiando pelo descanso prometido por Deus, ansiando em voltar para Canaã aqui da terra, eles ficaram impacientes por não terem chegado a eles esse tempo tão rápido como eles imaginavam, tão rápido como eles queriam. No entanto, quando tocaram com a mão, sua fé falhou e a rebelião retornou. Chegaram, aonde eles queriam, mesmo com toda a demora. Sentiram a terra, mesmo assim, aquele povo foi rebelde para com Deus. E no capítulo 10, no versículo 11 do livro de Coríntios, o que nós podemos entender e aprender com os erros desse povo? Nós que vivemos nesses últimos tempos, como é que nós podemos viver e absorver tudo isto? E é exatamente nesta semana que eu convido a você, neste momento, para nós estudarmos e vermos exemplos de pessoas que estranhamente sofreram inquietações provocadas não por desastres, aqueles desastres naturais iminentes, como terremotos, mas pela pecaminosidade dos seres humanos que não apoiaram o que Cristo ofereceu a todos os que vão a Ele com fé e obediência. Porque acontece isso, nós recebemos as bênçãos de Deus e às vezes nós não desfrutamos das bênçãos de Deus. É como se a bênção fosse maldição. Nós não recebemos isso com prazer. O povo chegou em Canaã, mas não aceitou, não recebeu com o prazer que lhe era devido e continuaram rebeldes e continuaram desobedientes. E o primeiro tópico da lição, convido você a nós recapitularmos esse tópico que tem como título Inquietos em um Deserto. No livro de Números, no capítulo 11, versículo 5, vem comigo na leitura. Lembramos-nos dos peixes, que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Veja, o que é interessante. Deus tirou eles da escravidão do Egito e agora eles estavam com saudade de todo o sofrimento que eles passaram, lembrando das comidas e dos temperos dos quais eles comiam lá no Egito. Pouco mais de um ano depois de eles deixarem o Egito, o povo de Israel partiu para o Sinai, retomando sua jornada para a terra prometida. Estrangeiros que se juntaram ao povo de Israel agitaram o povo para pedir carne. Eles se cansaram de comer o maná, que era uma comida feita na cozinha do céu e renovada a cada manhã na mesa e na vida deles, das quais eles podiam colher daquela comida. E estavam agora sendo influenciados a sentirem falta das coisas que lhes fizeram tanto mal, de uma terra que lhes fez tanto mal. E, no entanto, meus queridos, eles tinham uma memória muito seletiva. Lembravam um pouco que a comida
da comida que eles comiam no Egito custava muito caro para eles, mas não se lembravam, né, da escravidão dura que eles passaram, né, da escravidão que tirava a liberdade dele, que tirava a paz dele, que tirava o sossego e o descanso deles. Deus lhe deu carne, até que saia dos seus narizes. Também elegeu líderes que, com o poder do Espírito Santo, amenizassem a inquietação do povo e atenuassem a rebeldia. Deus deu o que eles pediram. Eles queriam carne, eles comeram tanta carne que saía carne pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, por tudo quanto era canto. Por quê? Porque, infelizmente, hoje ainda é um grande pecado que existe no mundo, é o pecado da glutonaria. E esse pecado, um cientista francês, conhecido como Beauvais, ele fala que a sociedade do futuro é de gordos e de inférteis, né? Então, o que é que significa isso, segundo Beauvais? Que as pessoas estão comendo demais, comendo acima da sua necessidade, né? E as pessoas estão acostumadas com os fast food da vida, né, que estão atrapalhando a sua saúde física e atingindo também a sua saúde mental. E nesse sentido, é preciso que nós recapitulemos a história também e nos lembremos das maravilhas que Deus nos fez e não tenhamos saudade do tempo em que nós vivíamos em pecado, mas que tenhamos saudade daquilo que vem no futuro, que é uma nova Canaã, um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Convido você agora, neste momento, a recapitularmos esse tópico. Primeira pergunta: qual a comida preparada no céu que o povo abusou? Assinale a alternativa correta. Letra A, carnes de aves. Letra B, maná. Exatamente, a resposta correta, a letra B. Deus preparava o maná, uma comida dada por Deus ao seu povo diariamente, e eles abusaram porque queriam uma comida que foi o custo da sua escravidão lá no Egito. Lamentavelmente, às vezes nós não estamos satisfeitos com as coisas que Deus tem nos concedido. Segundo tópico, é contagioso. O que será que ele quer dizer nesse tópico? Números capítulo 12, versículo 1. Vem comigo na leitura. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cucita, com quem se casara, porquanto tinha casado com a mulher cucita. Então, o que é que esse texto aqui quer nos dizer? Nos traz a reflexão sobre o preconceito. Até a rebelião das cordonizes, o povo tinha sido liderado exclusivamente por Moisés, Arão e Miriam. Agora, 70 anciões estavam ajudando Moisés a liderar o povo, porque Moisés estava cansado. Era uma multidão muito grande para ele, Arão e Miriam conduzirem. Com ciúmes de perder a sua posição de liderança, inventaram desculpas com relação ao casamento de Moisés com a mulher estrangeira, com relação ao casamento dele com a mulher estrangeira. E Miriam e Arão procuraram um papel que não lhes correspondia. O Senhor falou apenas para Moisés. Ele não falou por nós também. Então, é preciso entender que o preconceito muitas vezes faz parte da história da vida do ser humano. Não é só no Brasil, no mundo todo existe o preconceito. Eles estavam com preconceito com a mulher de Moisés porque era uma mulher simples. Porque não era uma mulher que fazia parte do povo dele, mas era uma mulher autêntica, uma mulher que fez com que Moisés ele repensasse os seus valores do tempo que ele foi criado no Egito. E foi exatamente esse tempo ali com Miriam, esse tempo com aquela mulher que Moisés ele reaprendeu muita coisa na vida dele. E, portanto, meus queridos, criticar a liderança divinamente estabelecida por Deus é extremamente perigoso, porque há daquele de quem toca no ungido do Senhor, a Bíblia diz. Felizmente, eles vieram à sua razão. Arão, arrependido, intercedeu por sua irmã Miriam, que teve como consequência, ficou leprosa e quase morre. E Moisés intercedeu por ela, para que Deus restaurasse a saúde dela. A intercessão é muito mais poderosa do que a crítica. Então, a crítica ela teve um veneno muito grande, mas a intercessão de Moisés teve um poder muito grande. Nunca procure agir com ódio com as pessoas que lhe criticam, com as pessoas que lhe perseguem. E Moisés era um homem pacato. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra, porque ele soube liderar com essas críticas, no sentido de que, nesse contexto aí, ele perdoou a sua irmã e intercedeu para que Deus restaurasse a saúde dela. Vem comigo agora na segunda pergunta. Miriam e Arão, com ciúmes de perder sua posição de liderança, qual foi a desculpa que inventaram para minar a liderança de Moisés? Assinale a alternativa correta. Letra A,
o casamento de Moisés com uma estrangeira. Letra B, o fato de Moisés não ser casado. Qual a resposta correta? Prestou atenção? Vamos lá, a resposta? Exatamente a letra A, o casamento de Moisés com uma mulher estrangeira. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, intervenção, inquietação leva à rebelião. Números capítulo 13, versículo 31. Vem comigo na leitura. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aqui está um novo caso de memória seletiva. O que o povo esqueceu? Esqueceu da travessia do Mar Vermelho, o grande milagre quando Deus abriu o Mar Vermelho, a água que brotou da rocha, as águas amargas de Mara que se transformaram em água doce, o maná que caíra no deserto, as bênçãos renovadas por Deus cada dia na história e na vida do povo de Israel. Eles estavam em frente à terra que emana leite e mel. Deus tinha dito que daria essa terra para eles como um presente para eles descansarem do tempo de escravidão que passaram no Egito. Eles não precisavam confiar na força deles. No entanto, eles não queriam lembrar ou ouvir as palavras de Caleb ou confiar no poder de Deus, porque quando chegaram diante da terra prometida, foram os 12 espias, todos trouxeram um relato positivo, mas 10 disseram, os homens de lá são mais poderosos do que nós não conseguiremos. Mas Caleb e Josué, e principalmente Caleb, disse, vamos possuir a terra é nossa, o Senhor nos concedeu. Eles tiveram fé, eles tiveram confiança de que aquela terra era dele. E meus queridos, quando Deus nos promete, e quando Deus ele quer nos abençoar a nossa vida, e agindo Deus, quem é que vai impedir a bênção? O gigante vai virar um anão, um nanico, diante das bênçãos do poder de Deus que ele tem para nos dar, para nos conceder. E é isso que Deus queria mostrar ao seu povo. Infelizmente, insatisfeitos com os problemas que eles viram, rebelaram-se contra Deus e seus líderes. Em sua rebelião, gerou morte, pois eles estavam dispostos a apedrejar Josué e Caleb. E o que aconteceu? Quando nós nos esquecemos de Deus, o que Deus ele fez por nós no passado, nós distorcemos o presente e falhamos em ver o futuro claramente. O resultado natural é o descontentamento. E o descontentamento faz parte da vida da pessoa. Não tem coisa pior na vida do que a pessoa ser ingrata, a pessoa não saber reconhecer aquilo que os outros fazem com ele. Um dia eu estava conversando com minha querida filha Débora, e ela disse uma coisa interessante. Pai, uma coisa é interessante o senhor perceber. O primeiro sentimento que desaparece na vida da pessoa é o sentimento de gratidão. E, infelizmente, as pessoas elas se esquecem daquilo que Deus fez em suas vidas e o sentimento é de ingratidão. E, infelizmente, vão ter que pagar pela sua decisão de ingratidão, não porque Deus quer, mas porque a escolha da pessoa leva à sua própria destruição. Não é Deus quem vai destruir ninguém, mas é a decisão do ser humano que vai levá-lo à sua destruição. Convido você agora à pergunta de número 3. Vem comigo. Quando nos esquecemos o que Deus fez por nós nos passados, distorcemos o presente e falhamos em ver o futuro claramente, qual o resultado natural? Assinale a alternativa correta. Letra A, uma grande alegria. Letra B, descontentamento. Qual a resposta correta? Vamos lá, vem comigo. Descontentamento. Letra B, exatamente. Veja, meus queridos, tenha sempre o sentimento de reconhecimento o que Deus fez e não seja rebelde para as bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. Saiba reconhecer. E se alguém, porventura, te machucou, te magoou, se aconteceu alguma coisa em sua vida, lembre-se de uma coisa, não foi Deus. Receberíamos, a Bíblia diz, do Senhor o bem e não o mal. Lembre-se que existe um inimigo nesse mundo e Deus quer o nosso bem, quer a nossa paz, quer a nossa tranquilidade. Nesse momento agora vamos ao tópico número 4, que tem como título Intercessor. Convido você agora à leitura de Números capítulo 14, verso 19. Vem comigo na leitura. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. Moisés, a proposta de Deus para Moisés,
como eles não querem entrar na terra, eu os destruo e recomeço tudo de novo. Veja que Deus, ele diz agora para Moisés, o povo é rebelde, o povo não quer entrar, eu vou destruir Moisés, não tem o que fazer. Como um tipo de Cristo, Moisés intercede pelo povo diante de Deus, admite que eles são rebeldes, que eles mereciam a destruição. No entanto, o que Moisés faz? Ele implora perdão, baseado no grande amor e no grande poder de Deus. Né? E Moisés chega até a dizer, Senhor, perdoa esse povo, se não tira o meu nome do teu livro. Moisés, ele estava disposto a abrir mão da sua salvação para salvar o povo. E por amor a Moisés, Deus teve misericórdia para com o seu povo. Meus queridos, você na sua casa, você é um sacerdote, uma sacerdotisa, uma pessoa colocada por Deus para abençoar a vida das pessoas na sua casa. Veja que privilégio você tem, que privilégio nós temos. E Moisés foi um privilégio para aquele povo. Ele estava disposto a abrir mão da sua salvação para salvar aquele povo rebelde. E Deus não permitiu que Moisés morresse, nem que Moisés fosse tirado o nome dele do livro da vida. Deus estende a sua graça e perdoa o povo, mas ele não isenta o povo de sofrer as consequências de sua rebelião. O que eles desprezaram seriam para os seus filhos. Eles não queriam quem saiu do Egito. Foram mais de 600 mil homens. Fora as mulheres, crianças e idosos que saíram de Canaã para o Egito. E dessas pessoas, apenas 2 chegaram do outro lado. Todos pereceram no deserto. Só chegou Josué e Caleb e os filhos dessas pessoas, porque eles foram rebeldes, eles desprezaram aquilo a bênção que Deus queria dar para eles. Quem chegou lá foi a geração jovem, porque a geração que saiu de lá perdeu de entrar na terra de Canaã. Repetindo, apenas Josué e Caleb chegou por lá. Isso também significa graça. Sua falta de fé os teriam impedido de conquistar Canaã. As crianças, por outro lado, aprenderam lições de fé necessárias diante de sua estadia no deserto. E nós vivemos o deserto dessa vida. E o deserto é lugar seco, é lugar de sofrimento. Estamos passando por deserto nessa vida, mas logo, logo, Deus vai abrir as cortinas do céu e Jesus vai voltar com poder e grande glória e levar os seus filhos para o novo céu, para uma nova terra chamada Canaã Celestial. Vem comigo agora na pergunta de número 4. Diante a rebeldia do povo em não comer e entrar em Canaã, em não querer entrar em Canaã, Deus avisou a Moisés sobre a necessidade de destruição. E o que fez Moisés? Assinale a alternativa correta. Letra A. Moisés intercede para a destruição do povo diante de Deus. Letra B. Moisés intercede pela salvação do povo diante de Deus. O que foi que Moisés fez? Ele intercedeu para a destruição ou para a salvação? Letra A ou letra B? Vamos lá? Pensou? Letra B. Moisés intercedeu pela salvação do povo diante de Deus. Foi massa demais, isso foi muito importante. E nunca interceda para a destruição de ninguém. A pessoa se perde por si mesmo. Interceda sempre para que as pessoas sejam salvas, independente se elas são suas amigas ou suas inimigas. Quinto e último tópico. Fé versus presunção. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vem comigo. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados o fim dos séculos. Meus queridos, toda história ela é contemporânea. Tudo que nós vivenciamos é uma representatividade daquilo que está acontecendo hoje. O hoje que está acontecendo na nossa vida é fruto de um passado. E esse passado, ele passa a existir de forma muito presente, de forma muito contemporânea. E nós muitas vezes não pensamos. A mentalidade do homem do passado, ela reflete a mentalidade do homem do presente. Avançamos em muitas coisas, mas a nossa mentalidade ficou lá atrás, presa ao pecado de Adão e Eva. A rebelião, eles adicionaram presunção. Eles aceitaram que tinham feito errado, mas continuaram a confiar na sua própria força e no poder de Deus. Porque às vezes é assim, nós reconhecemos os erros, mas continuamos a confiar nas nossas próprias forças. E nós não temos força suficiente para enfrentar esse mundo. Nós somos mais frágeis do que nós imaginamos. Lembre-se do gigante Golias. Ele era grande, ele era forte, não é? Ele tinha uma capacidade muito grande de guerra, era testado na guerra, mas ele caiu diante de um homem pequeno,
que foi Davi, e Davi não tinha nenhuma armadura. Davi não era um homem testado na guerra ou nas guerras como Golias, mas Davi estava ali. Não foram as pedras de Davi que derrubaram o gigante Golias, mas foi o poder de Deus. Então imagine, você tem muitos Golias diante de você, e Deus ele vai derrubar com a força do poder dele, com a força da palavra dele. Paulo, nesse contexto desse texto que nós lemos, apresenta sua história como exemplo, para que não caiamos nos mesmos erros. Devemos exercitar, meus queridos, o quê? Fé. Assim estaremos seguros contra a presunção. Você achar que é melhor do que os outros, você achar que está salvo e as outras pessoas estão perdidas. Isso é presunção. Com fé, nos apegamos às promessas de Deus e as reivindicamos para que Deus possa garantir, para que Deus possa cumprir as suas promessas. E agindo Deus, quem é que vai impedir a bênção na sua vida? Ninguém. Não para justificar transgressões, mas confiando no amor de Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Assim, nós seremos vitoriosos nesse mundo de tantas adversidades, nesse mundo de tanta crueldade, nesse mundo tão difícil. Quinta e última pergunta. Porque o apóstolo Paulo nos apresenta a recapitulação da história do povo de Deus no deserto. Assinale a alternativa correta para continuarmos nos mesmos erros. Letra B, para não cairmos nos mesmos erros. Então, esse relato de Paulo da história do deserto, né, do que o povo vivenciou, foi para o quê? Letra A ou letra B? Vamos lá? Letra B, para nós não cairmos nos mesmos erros. Lembre-se dos erros que foram feitos, você não precisa continuar nos erros de seus pais, de seus avós, das pessoas que vivenciaram no passado. Deus ele quer restaurar a nossa vida e nos fazer mais do que vencedores. Concluímos mais uma lição e espero que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Ele te dê a força suficiente para você vencer as adversidades, para você olhar para trás e esse olhar para trás lhe faça refletir o que você não deve fazer no presente, para que você ganhe as vitórias no futuro. Que Deus continue nos abençoando sempre. Convido você a fechar os olhos e fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, abençoe essas pessoas que acompanharam conosco a lição desta semana, que elas sejam abençoadas por Ti, que Tu venha iluminar a vida delas, conceder saúde, paz, tranquilidade e descanso. Em nome de Jesus. Amém.